agradeço muito o convite, né, para estar aqui conversando sobre direito ambiental. Eu me chamo Flávio Antônio da Cruz, eu trabalho como juiz federal substituto na 11ª Vara Federal de Curitiba. Atuo como juiz há 21 anos, né? Antes fui servidor público, servidor técnico judiciário por 4 anos, mais ou menos, e também fui estagiário aqui da Justiça Federal por quase 6 meses, né? Estou na Vara Ambiental desde 2013 e nesse período pude travar contato com diversas, né, questões importantes. Bom, falar de direito ambiental não deixa de ser um tema que diz respeito à humanidade como um todo, né? Os filósofos costumam dizer que na condição humana nós lidamos com fenômenos, né, percepções sobre fatos, sobre conceitos, né, lógica, matemática, né, triângulo perfeito, círculo perfeito, e lidamos com valores, né? Os valores são a matéria-prima do discurso jurídico e por conta disso é o que nos diz respeito aqui. Os valores podem ser distribuídos de alguma forma em ética, direito e moral no sentido forte. A ética diz respeito às opções com as quais o sujeito deve poder conviver. O Robinson Crusoe na ilha, ele decide se matar, é uma pergunta ética, será que ele pode ou não pode se matar? Robinson Crusoe na ilha, ele decide comer carne, será que ele é dado matar um outro animal, né, um ser senciente para se alimentar, né, pescar, por exemplo? Ele decide criar um altar para as divindades e dedicar sua vida à oração. Será que isso é ético, né? Dedicar a vida a um ser metafísico, por exemplo. De repente veio sexta-feira na ilha, ele encontra sexta-feira e agora essas questões éticas, né, elas se lançam sobre esse sujeito e agora ele não apenas quer comer carne, como quer obrigar o sexta-feira a comer carne, ou o contrário. Nós temos um discurso jurídico. A moral, ela diz respeito a uma relação que o sujeito toma no sentido forte com toda a humanidade. E isso diz respeito, por exemplo, a crimes de guerra, genocídio e, sobretudo, a questão ambiental. Os mais antigos, né, sobretudo as nações nativas, elas tinham uma percepção de que nós não somos donos da terra, né? Na verdade, nós a utilizamos, né, e com ela convivemos como algo que nós emprestamos das gerações subsequentes, né? Então, para entender isso, eu dou um exemplo. A Islândia e a Finlândia tiveram um problema com suas usinas nucleares, né? E decidiram desativar quase todas essas usinas. E isso gerou um problema. Eles tinham que alocar um lixo tóxico, né, com meia-vida atômica de milhares de anos, colocar em cavernas profundas. Só que eles precisavam se comunicar com os descendentes deles, né? Eles deviam deixar um recado para pessoas que talvez viessem a nascer, se houver humanidade ainda, daqui 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos. E como você se comunica com alguém cuja linguagem você ainda não conhece? É a mesma coisa tentar se comunicar com alienígena, né, no certo sentido. Então a humanidade ela se depara, não raro, com esse tipo de problema, que são as condições que tornam a vida possível na Terra. A questão ambiental é justamente essa pergunta, né? É a preservação de condições de equilíbrio que tornam a vida possível na Terra e que essa vida possa se renovar. Em que pese todo o esforço gasto até o momento, todo o dinheiro gasto até o momento, ainda não se encontrou vida efetiva, né, aqui no sistema mais próximo, né, na Via Láctea, até o sistema, enfim, nas galáxias mais próximas, até onde nós sabemos, né. Qual que é o grande problema, portanto? É fazer com que as condições atuais de vida possam ser suficientemente adequadas para não comprometer essas condições que são muito sensíveis, né, que podem comprometer o clima, podem comprometer a reprodução da geração de novas, enfim, de espécies, né, de novos indivíduos, né, enfim, a reprodução da vida como um todo. E isso tem sido um problema, porque a nossa forma atual de vida, ela tem sido uma forma consumista, né, que degrada muito e que não raras vezes atribui para o mais pobre, para o mais vulnerável, um custo ambiental altíssimo, né, de viver sem condições adequadas, sem saneamento básico, né, em áreas degradadas, sem árvores, né, sem arborização, sem contato com a natureza. Bom, os antigos imaginavam a natureza, ecos, né, daí vem economia, né, ecologia, como casa. Os modernos tendem a entender a natureza como matéria-prima. A natureza passou a ser um meio de produção, de transformar o que é natural em artificial, né? Isso vai incorporar nas nações do mundo todo, sobretudo na brasileira a partir de 88, em dispositivos constitucionais tendentes a prometer, não para nós, né, mas para gerações que virão, condições de vida adequadas, né?
para manter a forma de vida humana, mas não apenas isso, para preservar animais, para garantir direitos dos animais, para garantir que essa homeostase ambiental, que esse equilíbrio ambiental seja de algum modo preservado. Quando ela faz isso, ela impõe um custo, né? É um custo para certas atividades de empreendimento que não podem ser realizadas a despeito de gerar empregos, o que for, mas ela não vai poder ser realizada se ela vier comprometer esse equilíbrio, né? Ela impõe um custo porque qualquer atividade pública ou privada tem que tomar em conta essa variável ambiental. E, ao mesmo tempo, isso se projeta na visão do que é progresso, né? Pouco tempo atrás, imaginava que o progresso é concreto. Então, as cidades, elas concretavam a margem dos rios, né? Enfim, concretavam qualquer espaço possível, porque imaginavam que há progresso quando você retira tudo quanto é natural, retiram as florestas, né? Os animais de perto, etc. E hoje se sabe que isso não funciona, né? Mas, enfim, e daí a Constituição brasileira, exemplo de algumas outras, mas talvez mais detalhada do que qualquer outra, ela tratou da questão ambiental no seu artigo 225, em outros dispositivos, né? Sobretudo quando estipula competências aí dos entes federados, né? E ela impôs, por exemplo, a necessidade que se em qualquer situação de dúvida, né, se você sabe, ou não sabe se aquilo vai ser lesivo, você não pode fazer, postulado da precaução, né? E você tem que adotar qualquer cuidado e um estudo profundo, prévio, né, de acompanhamento, e daí a necessidade de licença ambiental para qualquer atividade potencialmente lesiva. Um exemplo para poder talvez diagnosticar isso foi o caso Contergan, né, para mostrar a realidade disso. Na Alemanha, ela desenvolveu um medicamento para mulheres gestantes, que era o maior anti-inflamatório, analgésico possível, ainda hoje é talidomida, né? Eles fizeram estudos, né, só que não fizeram estudos suficientes. As crianças começaram a nascer pouco tempo depois sem braço, sem perna, né, só nascer com o tronco, então não havia desenvolvimento dos membros, né, porque ela atingia um alelo que impedia esse desenvolvimento. Quer dizer, qualquer atividade que você vai interferir, seja em medicamentos também, né, mas também na própria natureza, ela é potencialmente lesiva porque, como eu disse, a natureza em sistema físico é o que se chama de um epifenômeno, né? Na física. Isso significa que qualquer fato que você interfere ali, qualquer mecanismo, ele pode gerar uma consequência danosa não prevista. Se você interferir numa área que está em aparente equilíbrio, você colocar um lobo, por exemplo, que não é bem o ambiente dele, aquilo vai gerar um novo sistema, né? Então, o que acontece é que talvez porque nós ainda somos uma sociedade com uma desigualdade social imensa, né, e com muita pobreza, isso gera, não raras vezes, um dilema, né, que é difícil a solução, que eu equaciono assim. Um relato pessoal até, né, fiz uma inspeção um tempo, numa área de invasão, que o mangue havia sido destruído, né, preparei todo um discurso ambiental, né, para conversar com as pessoas e tal. Mas, chegando lá, eu me deparei com a situação de uma criança no meio do barro com um monte de mosquito em cima. Quer dizer, não tem água potável, não tem condições mínimas de saneamento, mora em casa de balafita, né? Sem nenhuma condição básica. Quer dizer, o discurso ambiental chega como uma hipocrisia, ou até um cinismo para uma realidade social em que os direitos fundamentais mais básicos ainda não foram concretizados. Quer dizer, para se falar em questão ambiental, ao mesmo tempo tem que se discutir moradia, tem que se discutir saneamento, renda mínima, igualdade e tal. Então não é uma tarefa singela, né? Então não dá para se cair também numa situação mais fanática, de algum modo um xismo, né? Uma situação em que você vai exagerar demais, sem tomar em conta essas variáveis, né? A questão ambiental é salutar, mas junto dela tem que caminhar a questão da renda mínima, enfim, né? A questão de que todos possam ter acesso, para que a natureza não seja vista como um incômodo, coisa que ela não é. Na verdade, como eu disse, é uma casa para todo mundo, né? Como eu costumo dizer, se a Terra é a nossa nave, dizer Carl Sagan, ainda não se encontrou outra para a qual a gente possa pular fora, né? Se ela é a Arca de Noé, ainda não tem nenhum monte de Ararate fora da Terra. Então, se isso aqui der errado, estamos todos condenados, né? Então, se a gente não protege a natureza por empatia, que ao menos a gente proteja por autopreservação. Então, acho que esse que é o debate. E a Constituição nossa, ao contrário de várias outras, talvez, como ela é a mais analítica,
ela nos fornece mecanismos jurídicos para que isso seja processado. Então, o Supremo Tribunal e outros, né, órgãos judiciários podem adotar medidas razoáveis, né, e adequadas, sem comprometer a economia capitalista, sem pôr uma nova forma de vida, mas sim de forma adequada, tentando conjugar tudo isso. As discussões, por exemplo, da farra do boi, né, que reputou em boa hora que isso é inconstitucional, né, na verdade é algo sanguinolento, as pessoas se divertem em maltratá-lo, né, enfim. Discussões a respeito agora, né, do Programa de Proteção da Amazônia, né, TPCDAM, né, que está em debate no Supremo, né, saber qual o limite, né, de desmatamento, debates a respeito, enfim, dos limites de proteção de direitos animais, também em debate no Supremo. Então há várias questões aí que podem ser equacionadas, né, claro que a gente precisa evoluir, né. Juiz não é ninguém para dizer como que as pessoas devem viver, né? É só um cargo burocrático para aplicação das leis e de acordo com a Constituição, enfim, mas não deixa de ser um servidor junto a uma estrutura estatal. Agora, essa reflexão tem que partir da sociedade e ela tem que ter meios para ela reconhecer o que está certo, o que está errado, valorizar o que está fazendo de produtivo e, ao mesmo tempo, apontar o que está errado, né? E tem muita coisa certa sendo feita, né? Tem muitas medidas adequadas, corretas, né? Mas também tem muita coisa equivocada, a meu ver, né? Sobretudo quando se caminha em qualquer rua, se vê a quantidade de latinha que as pessoas jogam, quanto se produz, né? Quando que talvez o produtor deveria ter um meio para recuperar isso através do princípio do poluidor-pagador, né? Ele tem que incorporar isso no risco dele, na atividade dele. Então, muita coisa ainda para se melhorar, né? Então, como eu falei antes, né, a Constituição, ela, na verdade, ela é um compromisso com o futuro, né? A Constituição, ela busca estipular aquilo que não pode ser negociado, né? Quer dizer, certos vetores que não podem passar por uma negociação coletiva o tempo todo. As cláusulas pétreas são cláusulas de perenidade, são cláusulas de garantia para que a base da democracia, da vida boa, possa ser mantida, né? Então, é com esse propósito que a Constituição, quando tratou do tema ambiental, ela já delimitou algumas áreas, por exemplo, que são de proteção extremamente relevante, patrimônio nacional, como a própria Amazônia, a floresta, a Mata Atlântica aqui, né, que ia desde o Rio Grande do Norte até o Uruguai, né, e hoje tem menos de 17% disso. Enfim, e o problema desses biomas é que depois que eles são destruídos, para que eles sejam recompostos, é muito difícil, né? A Constituição assegurou aos animais a vedação, a tortura, então a tortura contra animais não humanos, né, é crime, né, e tem que ser, algo gravíssimo, né, demonstra um certo sadismo das pessoas, enfim, talvez houvesse alguma outra forma de lidar com isso que não direito penal, mas enfim, ainda continua sendo uma atividade que é praticada como rinha de galo, né, sujeitos que amarram cachorro na saveiro e desossam o animalzinho, etc. Então, infelizmente, isso ainda acontece, né? Os exemplos são bem dramáticos, né? E a Constituição também tratou de um certo procedimento, como eu falei, licenciamento, né, que tem que ser adotado, estudo de impacto ambiental para qualquer área, qualquer atividade potencialmente lesiva. Isso coloca a ciência na questão, né, porque para fazer o estudo de impacto ambiental você precisa consultar geógrafos, biólogos, né, veterinários, você precisa consultar às vezes físicos, né? E tudo isso tem que ser tomado em conta, sobretudo em empreendimentos que têm uma alta capacidade de produção e por conta disso também de afetação do ambiente, né? E isso gera uma profusão de conflitos, né? Porque as pessoas às vezes não entendem isso direito, não acompanham esses limites, porque, claro, se esses limites não existissem, talvez o lucro fosse maior, fosse mais fácil, né? O custo para a atividade fosse menor. Então, ainda hoje há uma discussão a respeito de, por exemplo, de mineração em terras indígenas, né? Há um debate a respeito de exploração de certas áreas que são de preservação permanente, e assim por diante, né? Então, a Constituição interdita tudo isso. Daí é o papel do judiciário garantir que esses limites sejam respeitados. E como eu falei, eles não impedem que a atividade econômica seja desenvolvida, desde que ela seja desenvolvida com respeito à natureza. Enfim, é uma questão
de respeito mesmo, como eu dizia, à moral, né, no sentido forte do termo, no sentido cunhado por Habermas, né, que é aquele sentido de você lidar e travar contato com os que virão e tendo respeito dos que virão, né. E como alguém já disse sobre a economia, atribuído isso a um pensador norte-americano, que quando os brancos, né, ele é um Apache, quando os brancos perceberem que tudo acabou e que dinheiro não se come, talvez passem a dar mais valor ao que, na verdade, da substância à vida, né? Que é isso, né? As nações nativas, elas têm uma visão, que é isso que é importante a gente ter em conta, que é uma visão circular do tempo, né? Circular da vida. Tudo quanto aconteceu volta, então tem o tempo da caça, da colheita, depois o tempo da caça de novo, o tempo da colheita de novo, do plantio de novo, o tempo enfim, do descanso. E nós temos uma visão unidirecional do tempo, né? Que tem uma bagagem religiosa nisso, né? Se aguarda o Messias para os judeus, né? Se aguarda o retorno do Cristo para o catolicismo, para o cristianismo, que significa que é um movimento irrepetível, uma coisa que só vai acontecer uma única vez, né? Então a nossa relação com a natureza se parece muito com aquela relação de quem tem um produto lá que está utilizando para transformar em outro e lida depois com aquele resultado, e aquilo pode ser bastante danoso porque não se replanta, não se cuida daquela manutenção daquela situação. Então, enquanto que as nações nativas veem a terra como uma casa, como eu dizia, e isso gera aquela questão, ainda que eles não plantem sempre, eles têm um cuidado de não degradar suficientemente onde eles se encontram, né? A gente tem que aprender com esses resultados, com essas visões de mundo, que são... Tem um livro muito interessante, eu recomendo, é A Queda do Céu, né? Que trata as reflexões de um professor Kaigang, com doutorado, né, com estudos na Sorbonne, em que ele faz a reflexão comparando a nossa situação com a visão nativa, né, Kaigang, né, Yanomami também, dos povos, enfim, né. A gente precisa aprender, né, um tanto quanto a isso, ter a humildade de saber que nós podemos estar errando muito no que toca a isso. E o mundo todo está denunciando que se continuar a nossa forma de vida, né, a nossa forma de consumo, a nossa forma de lidar com as coisas, o clima vai mudar, vai se aquecer no mínimo uns 4, né, graus Celsius, questão de pouco tempo. Isso vai gerar degelo aí das calotas polares, isso vai afetar o nível dos oceanos, isso vai afetar a forma de vida como um todo, né? E depois retornar à atividade, ao sistema anterior pode ser muito difícil. Essa é sem dúvida uma questão alarmante, né? Mas no nosso caso, seria um conselho, seria basta cumprir a Constituição, porque a Constituição é boa, né? Não dá para idealizar a Constituição é um produto humano, né? Que tem eventualmente seus defeitos, mas é o nosso melhor produto, como eu costumo dizer, né? Eu acho que da nossa produção jurídica, né? Que a gente pode exportar para outros povos, assim, falar, olha, isso é muito legal, é a nossa Constituição. E nesse particular ela é muito boa, ela tomou uma preocupação bastante intensa aí com a questão ambiental, que não é mais das vezes é um problema de aplicação, de efetividade, né? Ela tende a ser inefetiva em muitas questões, e nessa sobretudo porque coloca, não raras vezes, questões econômicas, interesses econômicos de alta monta aí, que geram emprego, né? Que às vezes é isso que geralmente é o discurso, né? Se antagoniza muito a questão ambiental com a geração de emprego, sobretudo quando as pessoas estão desempregadas, carecendo de renda, que não têm acesso a mercado, não têm acesso a consumo, não têm acesso à saúde. Esse discurso ele é fundamental. E para concluir, estou fugindo um pouco da questão jurídica, eu sei, mas caso qualquer pessoa visite as grandes cidades, mesmo aqui em Curitiba, e vá para os bairros mais afastados, tidos como mais pobres, né? Pode-se notar que a presença de árvores é mais rara. Por quê? Porque é mais concreto, não tem as vias quase não tem plantio de árvore, não tem cuidado com árvores, e não é culpa dos moradores, por óbvio, né? Mas é um planejamento ambiental, um planejamento urbano que não prioriza isso, né? Enquanto que nos bairros mais ricos, né, eles têm uma preocupação maior pela presença intensa de árvores, às vezes até um certo paisagismo, né? E isso tem um peso também na questão ambiental, um valor que as pessoas dão a tudo isso. Eu tendo a pensar que todo dia na questão ambiental a gente está aprendendo, porque não é um discurso jurídico geralmente, né? Cada processo ambiental, o debate, mais das vezes, não é sobre se tem licença prévia ou não tem licença prévia. A questão é saber se aquela licença prévia com aqueles estudos está adequada, né? Não importa dizer, você tem que dar uma olhada em relatos, né, com lastro em química, muitas vezes com uma profusão de estudos aí de geologia, né,
botânica, etc., né? Então, que exige uma certa multiplicidade de interesses ou até mesmo uma curiosidade para se inteirar a respeito disso tudo. E, por fim, agora, de fato, eu penso que a gente está avançando, ainda que, por mais alarmante que seja, acho que a gente está avançando, mas ainda falta muito, muito mesmo para concretizar aqueles vetores que estão lá. E o principal deles hoje é a proteção da Amazônia, né? É o nosso desafio. Acho que essa é a grande discussão, porque se pegarmos os índices de desmatamento, eles aumentaram muito de um tempo para cá, sobretudo a partir de 2002, e há um pico, na verdade, né? Mas enfim, e esse debate está perante o Supremo, né? E é um patrimônio da humanidade, né? Ainda que se saiba que a Amazônia não é, como de fato não é o pulmão do mundo são as algas, né? O fitoplâncton, né? Mas a Amazônia é um regulador climático, né? A destruição da Amazônia afeta o clima de uma forma intensa, quer dizer, ela é um mecanismo quase que um termostato para proteção do clima e, além disso, também proteção de talvez mais de 40 mil ou 50 mil espécies que vivem lá, diferentes, e algumas das quais nem catalogadas ainda. Então, eu creio que é isso. Esse é o nosso desafio, talvez, da geração que virá, né, da nossa geração ainda também, mas é uma coisa que está pendente de cumprimento, e é o debate que está junto ao Supremo aí, sobretudo na DPF 760.